Oi, pessoal. A gente está na segunda parte, né, da leitura do livro Livre de Ansiedade. Quem não começou a ler ainda, comece a ler e veja, né, o nosso primeiro bloco. Nessa parte de hoje, a gente vai falar sobre novos capítulos que a gente não tinha comentado no bloco anterior. Então, aqui a gente retoma, né, sobre o livro Livre de Ansiedade, né, que explica que a ansiedade é um mecanismo natural do cérebro que ficou desatualizado para o mundo atual, fazendo a gente reagir como se estivesse sempre em perigo. O autor ele mostra, né, que o problema não está nas situações, mas na forma como interpretamos elas, e ensina que é possível controlar a ansiedade ao questionarmos pensamentos, parar de evitar o medo e se expor gradualmente, recuperando mais liberdade e qualidade de vida. Então, quem não viu o primeiro bloco, volta lá para poder entender um pouquinho dos 3 primeiros capítulos. Então, hoje a gente retoma, né, no capítulo 4. Nesse capítulo, o foco são os medos específicos, como medo de avião, altura ou animais. Ele traz aqui, né, que a pessoa acredita que aquilo é perigoso, mesmo quando o risco é baixo. E o principal comportamento é a evitação. Só que evitar dá um alívio momentâneo, mas não no longo prazo. No longo prazo, mantém e até aumenta o medo, porque o cérebro ele nunca aprende aquilo que não é realmente perigoso. Por isso, o tratamento é justamente o contrário do que a pessoa costuma fazer. É se expor gradualmente ao medo, ou seja, enfrentar aos poucos, no seu próprio ritmo, até o cérebro entender que ele não precisa reagir com tanto medo a tudo. Então, aqui, né, a grande lição desse capítulo é que fugir mantém o problema e enfrentar com estratégia ajuda a superar. Já no capítulo 5, ele fala sobre o transtorno de pânico e agorafobia. Aqui a ansiedade ela aparece de uma forma diferente, porque o medo não é algo externo, mas das próprias sensações do corpo. A pessoa ela sente o coração acelerar, falta de ar, tontura, interpreta isso como algo muito grave, como se estivesse em perigo. Pensamentos como vou morrer, vou perder o controle, eles são muito comuns. Isso cria um ciclo, né, em que o medo gera sintomas, os sintomas aumentam o medo. E muitas pessoas começam a evitar lugares com medo de ter crise, o que acaba limitando bastante a vida da pessoa. O tratamento envolve mudar essa interpretação, entendendo que essas sensações não são perigosas e parar de evitar as situações, ou seja, aprender a lidar com o próprio corpo sem entrar em pânico. Já no capítulo 6, ele fala sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, a pessoa tem pensamentos repetitivos que causam muita ansiedade e tenta aliviar isso com comportamentos como lavar as mãos várias vezes ou checar coisas repetidamente. Esses comportamentos até aliviam no momento, né? Mas esse alívio ele é temporário e acaba reforçando o problema. Quanto mais a pessoa tenta controlar ou evitar esses pensamentos, mais fortes eles ficam. E o tratamento envolve justamente interromper esse ciclo, ou seja, não realizar o comportamento compulsivo, mesmo sentindo ansiedade. Com o tempo, o cérebro ele aprende, né, que não precisa daquele ritual para se sentir seguro. Então, a ideia principal é que tentar controlar demais os pensamentos pode acabar piorando a situação. Então, é isso, pessoal. No bloco de hoje, a gente falou sobre o capítulo 4, 5, 6. Essas são as considerações que eu tive sobre esses capítulos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir, né, a minha página. Se você já estiver no grupo do WhatsApp, coloca lá o que você achou, se você também teve a mesma percepção. Ou deixa aqui mesmo nos comentários o que você achou, se você já está lendo o livro, se você teve as mesmas percepções que eu. Obrigada, então, e até o nosso próximo bloco.